Universidade FM reapresenta Entrevista 107 Especial. O programa foi ao ar na última quarta-feira, dia 20 de agosto, e trouxe como convidado o índio Cacau Erage Cupé, terapeuta, escritor e que tem se destacado como conferencista no Brasil e no exterior, difundindo a medicina e a cultura indígena. Na apresentação, Cristina Cortes. Cacau Erá coordena ações humanitárias e ecológicas através do Instituto Arapoti, uma organização não governamental que trabalha em conjunto com outras instituições, divulgando o respeito pelas diferenças religiosas, os valores humanos e a natureza. Ele também presta serviços de conselheiro para a TV Globo, Canal Futura e TV Cultura em minisséries e documentários. Cacau Erá é um índio da tribo Tchucarramãe, mas foi criado entre os Guaranis, na periferia de São Paulo. Cacá, muito obrigada pela sua presença aqui. Seja muito bem-vindo para este bate-papo com os nossos ouvintes. Muito obrigado a você pelo convite. É um prazer estar aqui, estar conhecendo essa cidade muito bonita. Nós lembramos que o programa de hoje é feito com a sua participação. Você pode enviar sua pergunta pelo fax 3348-5025, 3348-5025, ou então pelo telefone 3348-5027, 3348-5027. Cacá, desde criança você vive praticamente entre duas culturas. Dois mundos, o indígena e o mundo dos brancos. Eu gostaria que você começasse esse nosso bate-papo contando um pouco da sua história e como tem sido viver, com esses conflitos culturais. Pois é, eu sou um índio que nasceu em São Paulo, né? As pessoas perguntam assim, de que povo, de que lugar você é? Mato Grosso, Amazônia? Não, eu sou de São Paulo. Eu nasci em São Paulo, na Zona Sul de São Paulo, que hoje é periferia, mas na época era um pedaço de Mata Atlântica que iniciava a Serra do Mar, às margens de uma represa chamada Billings, que recebe as águas do Rio Pinheiros, que é o rio mais poluído da América do Sul e a represa mais poluída da América do Sul hoje. E eu nasci junto à última tribo Guarani de São Paulo, do município de São Paulo. Em São Paulo tem oito aldeias, mas a maior parte fica no litoral paulista, e essa aldeia, chamada Morro da Saudade, fica na divisa entre município e a Serra do Mar. E eu me criei entre a aldeia e entre a periferia, porque onde eu morava em poucos tempos se tornou periferia. E num determinado momento eu me tornei um participante do Conselho Guarani, no momento em que os povos, aquela comunidade em que eu morava perto, estava em risco, no sentido da demarcação da sua área. E quando a poluição começou a ficar muito, muito grave, né, na comunidade e nas pessoas em volta, então a partir do movimento pela despoluição da represa, eu fui conhecendo e aprofundando a minha conexão com o povo Guarani. E no determinado momento eu fui iniciado na tradição sagrada, na tradição da medicina Guarani, através de um pajé chamado Verá, né? E depois de um longo tempo assim de peregrinação, porque eu andei por outras aldeias Guarani, eu fui conhecendo as diversas realidades do povo Guarani. O fato de eu morar na periferia, de eu ter estudado numa escola pública de São Paulo, de eu ter feito minha base assim, de compreensão da cabeça do não-índio numa escola pública de São Paulo, me deu esse jogo de cintura, né, de ser um pouco assim de tradutor, mas não um tradutor assim de língua, né, um tradutor dos valores de uma cultura para outra cultura, né, que é um dos grandes problemas que existem entre a cultura ocidental e a cultura das tradições indígenas, né. É um problema de compreensão dos valores das culturas ancestrais.
Então, a partir dessa ponte que foi estabelecida, eu iniciei um trabalho, primeiro como assim, um porta-voz de necessidades das comunidades, e depois foi mais do que um porta-voz. Assim, depois, hoje eu tenho um trabalho que vai, através do Instituto Arapoti, que vai desde o apoio apoio social, apoio junto a crianças, a jovens dentro das comunidades, mas hoje ele ganha um outro espaço, porque de repente, em muitos lugares, o Brasil está se descobrindo agora. Então eu tenho um trabalho na área de educação também, de transmissão, assim, não do lado exótico, nem do lado folclórico da cultura, mas do lado da consciência ecológica, do lado dos valores sagrados, né, do lado da relação com a família, da relação com a diversidade cultural. Então eu desenvolvo projetos hoje a partir desse enfoque. Você é autor de 3 livros, né? Como é que foi o domínio da linguagem, né? Até que época que você cursou a escola? Conta um pouco sobre isso. Uhum. Bom, eu tinha uma instrução clara, assim, dos meus pais, de que a única maneira da gente sobreviver como cultura e como povo era se dominasse, conhecesse a cabeça do não índio. E uma das formas de saber isso, de conhecer, era através da leitura, do domínio da leitura e da escrita. E foi o que eu fiz. E desde pequeno eu me envolvi com isso, com a questão da leitura, com a questão da escrita, e naturalmente também sempre gostei. E a partir dos meus 25, 26 anos, ela passou a ser usada como mais uma ferramenta para poder divulgar os valores, né? Então, assim, foi com a intenção clara do meu pai de me orientar de que isso era importante, de que a escrita era extremamente importante, no sentido de poder garantir a transmissão, né, da nossa cultura. Porque o índio, ele tem uma tradição muito oral, né? E você teve que dominar a escrita como se fosse realmente prender, né, ao pensamento dentro dessa escrita formal nossa, né? A cultura indígena, ela é vivencial, né? Ela, assim, porque não é exatamente assim, a cultura se passa através da transmissão de uma pessoa que fala e todos que escutam, não. A cultura indígena, ela é vivencial porque ela interage, ela integra trabalhos com o corpo, trabalho com a dança, com o movimento, com o canto, e através desse conjunto é que é passada a cultura. Não é só através da oralidade, né? Se você pegar, assim, o que você puder ver de imagens, assim, de povos indígenas, você vai ver muitas cerimônias, você vai ver cantos, você vai ver danças, celebrações. Isso são formas de transmissão da cultura, né? É uma coisa assim, um grupo de antropólogos do passado que colocaram essa coisa de ser uma tradição oral. Mas isso porque a visão do Ocidente vê de maneira muito fragmentária a vida, vê de maneira parcial. Na verdade, a educação indígena, a transmissão de cultura, ela se integra com a natureza, com o seu corpo, com o grupo, com a família, e ela é transmitida de todas essas formas, né? Então ela é vivencial, né? E é isso que eu procuro passar também no meu trabalho, né? E a escrita é mais uma ferramenta que vem se adequar. Porque também as pessoas falam assim, então você escreve, livro não é mais índio. Né? Não tem lógica, né? Você usa calça jeans, não é mais índio. Uhum. Então existe determinados conceitos na mente do não índio que ele não se apercebe de como eles partem, de como eles ficam fixados, né? Se julga uma cultura pelo aspecto exterior. Principalmente a cultura indígena, ela é julgada assim no sentido de cultura indígena aquela que se mantém parada no tempo e no espaço. Uma cultura indígena, como todas as outras culturas humanas, ela é dinâmica, ela se transforma, ela muda do ponto de vista
de costumes até e do ponto de vista de situações externas, mas do ponto de vista de valores é o que realmente se faz uma tradição. E os valores das culturas indígenas, eles são os mesmos há pelo menos 50 mil anos, né? Não só as culturas indígenas do Brasil, mas de outras partes da América, né? Você tem sido apontado como uma ponte mesmo dentro dessa luta das nações indígenas, né? Você poderia, por exemplo, um breve panorama hoje da situação das tribos no Brasil? Porque a gente tem poucas informações sobre isso, né? Isso do ponto de vista do índio. Normalmente a gente tem as informações do ponto de vista de outras pessoas, de indigenistas, né? De antropólogos, estudiosos, mas do ponto de vista seu, né? Que é um índio. Bom, rapidamente assim, né? Primeiro é bom observar que a gente tem no Brasil 216 nações indígenas, né? Essas 216 nações falam 180 dialetos, então tem culturas próprias e costumes próprios de norte a sul do país, né? Todos os estados brasileiros possuem povos indígenas. Nas aldeias são cerca de 350 mil índios. O que nós temos hoje de diferente, que a sociedade brasileira, os estudiosos estão empenhados, é uma coisa interessante, porque até na década de 80 só era considerado índios os povos aldeados em áreas demarcadas, né? Então hoje é feito uma conta assim, 350 mil índios que moram nas aldeias. Existem hoje muitos povos, pessoas e grupos reivindicando sua tradição indígena, mas só que não moram mais em aldeias nem em áreas demarcadas. É o caso de Minas Gerais. Você tem 4 povos lá que moram nas grandes cidades, que já se misturaram com a sociedade no sentido de vida e de ritmo de vida, só que possuem valores e ascendência e história ancestral ligada com povos indígenas. Então hoje também são considerados. Então você tem mais de 300 mil índios morando fora das aldeias. E assim, você tem situações assim no norte do país, situações são problemas de demarcação de terras, invasão, a questão das madeireiras, a questão da devastação das florestas que atinge as culturas indígenas. Isso é uma realidade do norte. E o sul, considerando o sul, o sudeste, o sul do país, aí você tem os povos que foram aqueles primeiros que foram contactados, você tem os herdeiros desses povos que vivem em situações complicadas, porque não moram em reservas ideais e nem ecologicamente sustentáveis, e que criam extrema dependência das assistências da sociedade. Então são vistos como marginais no sentido de povos que dependem totalmente de assistência social, assistência política, né? Mas que muitas vezes relegados à mendicância, a problemas como desnutrição, alcoolismo. Essa é uma realidade do sul, né? Você tem esses dois grandes pontos assim de diferenças, né? Essas são, a nível geral, esses são os grandes problemas que existem entre os povos. Essa semana mesmo teve, não sei se você ouviu, o presidente da FUNAI, né, foi exonerado e tem acusações sérias, né, com relação à questão da FUNAI dos índios estarem sendo usados até com problemas de drogas, né? Não sei se você ouviu isso, mas também ainda tem mais esse, que é um problema seríssimo, né? Funcionários da FUNAI usando índios, coisa não estava muito clara com relação a isso. Você tem, se você pega o sudeste do Brasil, o sul do Brasil, você tem os povos que, infelizmente, são extremamente manipulados por pessoas ou situações que são totalmente distantes aqui do trabalho que deveria ser feito, na verdade, dentro das culturas, né? Muito distoante. E você tem uma situação, a questão da FUNAI é complicada, porque a FUNAI é um organismo muito grande, né? Ela tem que estar presente no Brasil inteiro.
E ela existem vários postos administrativos, tem toda uma estrutura que é muito difícil de alguém comandar e de grupos comandarem. É muito complicada, assim, né? Na minha visão, como na visão de outros líderes, é necessário passar por toda uma reforma de como se deve atuar, e uma reforma também de conceitos, né? É muito grave os problemas. E tem aqui já uma primeira pergunta para você, Cacá, é da Carla, uma estudante aqui da UEL. Ela diz o seguinte, que a jornalista Neide Duarte, acho que da TV Cultura, filmou mais de 40 horas no Xingu e chamou a atenção para o respeito que a cultura indígena tem para com as crianças. Você diria que a diferença para o não índio é muito grande? Bom, olha, é grande e é em inúmeros detalhes que acho que em poucos minutos não dá para a gente falar. Mas é grande ainda no sentido de que uma criança hoje da cidade, muitas vezes, ela nasce e vai direto para um peito de plástico e para uma babá. Já começa daí, né? Uma criança indígena, ela nasce e ela convive com várias mães, com vários pais, com um processo de aprendizado, como eu falei, que é vivencial, né, que é interativo, que é integrativo. Então, é muito grande a diferença, assim. E quando uma criança nasce, principalmente nos primeiros anos, ela é considerada um professor, porque na visão indígena ela traz ainda fresca a memória do mundo espiritual. Aqui a criança nasce é considerada uma débil mental, né? Então é muito diferente. Já começa desde o nascimento a diferença. Certo. Uma coisa que sempre que eu sempre tive curiosidade era assim, de pensar no pouco que a gente não conhece quase nada, né, da nossa história do Brasil, das nossas origens, né? De como que uma coisa que fica muito clara quando a gente aprende a história no colégio é que assim, o índio sempre se recusou a ser catequizado, o índio sempre se recusou a ser escravizado, né? E muito zeloso assim em proteger a sua cultura. Como é que você explica isso e como é que vocês conseguem resistir depois de tantos anos, né, de tentativas? Você estava dizendo que viveu na periferia de uma grande cidade. Como é que vocês ainda conseguem manter essa tradição, essa força da cultura indígena? O fato de ter recusado não significa dizer que não tenha acontecido. Foram escravizados milhões de índios, milhões de povos indígenas, né? Foram catequizados milhares de milhões de povos indígenas. Então é meio que assim um mito, né? A recusa está no sentido de que toda vez que isso ocorreu, houve lutas e resistências para a libertação desses sistemas, o sistema da escravização e o sistema de catequização. Houve muitas lutas. E a diferença, porque aí o pessoal fala, mas o negro foi escravizado, mas o índio não. Não, a diferença é que assim, o índio estava no território dele e conhecia. Quando ele tinha uma luta de resistência, como ele conhecia o seu território, então ele tinha mais possibilidades de fugir, de se isolar e de resistir. Então essa é a diferença. Mas na verdade, as gerações indígenas que você vê hoje no sul do país, os Caigangue, os Xoklen, os Guarani, no Paraná, é uma geração vinda de 500 anos de lutas e batalhas de escravizações, de guerras, e nos últimos 100 anos de desequilíbrio ecológico. Então, assim, e o resultado está aí, um povo mendicante, um povo com problemas de drogas, com problemas de alcoolismo, está aí. Agora, mesmo aí dentro dessa situação, onde que está a resistência e onde que vale a pena a gente interagir aqui?
Mesmo dentro da situação, você tem um povo que ainda funciona dentro de um sistema e de uma cosmovisão que não é a cosmovisão do não índio, que não é o sistema ideológico do não índio, que é um sistema ancestral. Então isso é o que garante a força da cultura, né? É por isso que eu falo muito da importância de estar passando os valores, porque na verdade o brasileiro, 70% do brasileiro descende dos povos indígenas e não sabem dos seus valores principais, que é o que mantém a resistência. Que são basicamente o seguinte: primeiro valor, a terra é viva, ela é uma grande mãe, ela é uma grande consciência. Segundo valor, nós somos filhos da terra, né? O ser humano nasceu, o espírito humano, o seu corpo físico, sua alma, estão profundamente ligados à natureza, estão profundamente ligados à terra. Isso é o segundo valor, é o que faz as culturas existirem. Então nós somos filhos da terra, causa o terceiro valor. Então devemos viver em harmonia, em sintonia com as coisas da terra. E as coisas da terra também são tribos, são seres, são consciências, né? E o quarto valor o mundo é imperfeito. Isso é importante reconhecer. Nos mitos indígenas, assim, o mundo é imperfeito, mas as grandes divindades colocaram seres humanos para trabalhar no mundo, para aperfeiçoar o mundo. Então isso é uma coisa que permanece. Então há um reconhecimento das dificuldades, da imperfeição do mundo, mas há um reconhecimento de que nós temos nas nossas mãos heranças ancestrais capazes de ajudar a transformar o mundo. E esses valores norteiam os povos das tradições tupi, norteiam os povos da tradição tapuia, norteiam os povos da América Central, norteiam os povos das ilhas mais distantes. E isso faz dessa diversidade de povos indígenas uma unidade. Porque mesmo sem se comunicarem, sem falar a mesma língua, possuem esses valores ancestrais. Certo, dentro ainda desse assunto que você está comentando, nós temos uma pergunta aqui que é do Adevanil Xavier. Ele é vigilante e mora no Jardim Roseira. A pergunta dele é o seguinte: você acredita em Deus ou mais em espíritos? A cultura indígena não acredita em Deus. Ela vive Deus. Porque qual é a forma de manifestação do divino? A forma de manifestação do divino é um vento quando sopra, um sol quando nasce, uma água que corre por um rio, uma folha, uma árvore que gera um fruto, uma terra que gera uma árvore que gera uma semente que gera 10.000 árvores. Então, o índio não acredita em Deus, ele vive. Ele vive naquilo que ele vê, naquilo que ele sente em torno, no horizonte, no nascente, no poente, na noite, na lua, nas histórias das estrelas, nas histórias do sol e da lua. Isso é uma coisa que a sociedade, infelizmente, herdou do século XVI, dessa catequização, que, na verdade, o que aconteceu? O não índio formulou um programa do que seria Deus. E hoje acredita mais no programa do que em vivenciar Deus. Então, assim, aquele que não está de acordo com o programa, ele fala, então não acredita em Deus. Não é bem assim. Não é bem assim. Existe no mundo mais de 260 religiões. Todas elas têm a sua visão de Deus. E todas elas estão certas. Mas os responsáveis por essas tradições brigam entre si. É como se cada um quisesse provar que o seu rótulo sobre Deus é o melhor. Disputam como se disputassem, assim, marcas de produtos. Não, o meu produto é melhor. Né? Você tem... Deus é como um vinho que tem muitas garrafas e rótulos diferentes. E cada um que criou aquele rótulo quer dizer que o seu rótulo é melhor. E o índio não se preocupa com isso. As culturas indígenas não estão em nenhum momento preocupadas com isso. Elas vivem. E isso, muitas vezes, agride.
agride os sistemas que são fechados, que são fanáticos e os que são dogmáticos, porque esses sistemas são também escravagistas. Eles também criam dependências, né? E as tradições indígenas, elas não são fundamentadas em dependências. Elas são fundamentadas na liberdade e na conexão simples. Onde tem uma cachoeira, tem um templo. Você não precisa mobilizar pessoas, tirar dinheiro delas para construir templos. Onde tem uma pedra, tem um templo. Hoje que nós vivemos numa sociedade assim tão tecnológica, Cacá, tão globalizada, como é que você tem conseguido realizar esse trabalho de difusão de valores que parecem tão deixados de lado, né? Que é essa busca da paz interior, a busca da sabedoria, esses conceitos mesmo que você está acabando de dizer, mas como que tem sido, sabe, esse teu trabalho como difusor disso num ambiente desse? Bom, através da tecnologia. Né? Usando a própria tecnologia. Porque assim, a tecnologia, o problema não é dela. O problema do mundo está do jeito que está. O problema é da mentalidade que dirige a tecnologia, da qualidade da mentalidade, da qualidade da mente, da qualidade de grupos, pessoas e culturas que regem e que manipulam a tecnologia. Então, por isso que meu esforço é em a gente repensar mentalidades e valores. Porque no dia que o ser humano ocidental, com essa habilidade que ele tem dentro da ciência, no dia que ele utilizar essa habilidade que ele tem, essa expressão primorosa que tem através da ciência, de desenvolver tecnologias, isso tiver inserido dentro de uma mentalidade, por exemplo, ancestral, de uma mentalidade de uma tribo, que pensa por 7 gerações quando vai fazer um ato, né? Que pensa na sua família, mas considera a sua família não só o seu filho, mas o filho do outro. E considera a sua família também uma pedra, uma cachoeira, como eu falei, um vento e uma montanha. Quando a gente desenvolver uma mentalidade capaz de perceber isso, a gente vai criar uma verdadeira tecnologia. Uma tecnologia a serviço da humanidade, não contra, né? Então eu uso a tecnologia. Quando eu falo usar a tecnologia, é o seguinte: eu vou de estado em estado, de município em município, em muitos lugares, me reúno com líderes, com organizações indígenas. A gente tem um conselho que reúne pessoas das Américas, né, da África, da Índia, da Austrália. Então, para fazer essa aproximação, fazer essa interação, hoje só é possível graças à tecnologia. Mas o que a gente está veiculando, está comunicando, está unindo, isso é o que importa. Isso é o que faz a diferença, né? O que nós estamos comunicando e interagindo são aspectos, muitos deles que nós acabamos de conversar aqui hoje, né? Você percebeu assim que tem pessoas, essa pergunta sobre Deus, por exemplo, é uma pergunta nacional, né? As pessoas não têm ideia, acham que o índio é infantiloide e ateu. Por quê? Entendeu? Porque não conhece a cultura. Então, a minha dificuldade seria grande se eu não tivesse um veículo como esse que nós estamos utilizando aqui, o teu programa, para comunicar, né? Se não tivesse um carro para poder ir em outro lugar, entendeu? Porque até então a tecnologia foi usada para passar uma desinformação a respeito da cultura indígena. Quando eu entrei no primeiro ano na escola pública em São Paulo, eu andava da aldeia para a escola cerca de 4 quilômetros. E na escola diziam, não tem mais índio. E aí nas cartilhas dizia, o índio pescava, o índio caçava, o índio... Entende? E as pessoas acreditavam naquilo, que o livro é uma tecnologia, né? Então acreditaram o Brasil, a história do Brasil foi construída sobre um livro do Pero de Magalhães Gandavo, o cara que escreveu sobre o Brasil a primeira vez. Ele escreveu de Goa, da Índia, e nunca tinha vindo aqui. O que ele falou sobre os índios vinga até hoje.
Ele não conheceu um índio, ele escreveu de Goa. Entendeu? Isso é o quê? Desinformação. Eu acho que são poucas oportunidades que os próprios índios falam da sua cultura, Exatamente. Né? Porque o que a gente Exatamente. vê é indigenista, especialista, cientista social, pessoal. E talvez eles mesmos não consigam, né, traduzir e passar essa informação de maneira clara mesmo, sim, do que sim. é a cultura indígena, Sim. né? E a não ser que eu me lembre, né, alguns outros, o Juruna, teve algum outro índio que... Só que o Juruna não estava preparado para isso, né? Diferente de mim, que eu vivi na periferia de São Paulo, ele viveu na mata. E quando ele teve a oportunidade de defender o povo dele, ele não tinha esse preparo, né? A malícia, né? Ele foi ridicularizado, ele andava com gravador no Congresso, todo mundo ridicularizava. Aí, virou folclore, mas anos depois, um gravador foi responsável pela cassação de um senador. Exato. Entendeu? E todo mundo fazia isso escondido, ele fazia às claras. Né? Na ingenuidade dele, né? Pois é. Bem, e agora, você estava falando sobre o número grande de religiões. Como é que é a convivência? Você acha que é possível? Eu sei que muitas vezes acontece episódios aí em que se reúne, a gente vê em missas, aí vai o representante dos índios, né? Tem representantes de outras culturas, às vezes tem algumas celebrações ecumênicas que reúnem, né, pessoas de religiões diferentes. Você acha que é possível essa convivência de tantas religiões tão diferentes? Enquanto cada um quiser puxar a sardinha para o seu lado, não. Mas, se cada um quiser fazer valer o que os valores de cada tradição prega, o que as religiões pregam? O que elas promovem? Não é o amor entre pessoas, entre povos, não é a compaixão, né? Não é a paz. Então, se cada uma ficar focalizada naquilo que é a sua missão, aí é possível. Né? É possível. Isso não quer dizer que cada uma tem que obrigar a outra a ser do seu jeito. Como eu também não quero que a tradição que eu sigo seja uma regra para todas as outras religiões. Eu tenho uma forma de realizar a cerimônia que vem da minha família, que vem dos meus ancestrais. A tradição católica tem uma forma, a tradição budista tem uma outra forma, e todas elas devem ser profundamente respeitadas do ponto de vista da forma. Do ponto de vista dos princípios, também. Na verdade, é simples. O problema é que o ser humano é muito pequeno na sua mente. É muito limitado na sua mente. Quando ele acredita que o seu pedaço de bolo é o melhor, então, e ele quer, na verdade, em intenção, ele quer fazer o bem. Olha, eu tenho um pedaço de bolo que é muito bom e eu quero dar para você esse pedaço de bolo. Né? Na verdade, de uma certa forma, ele quer oferecer o melhor, mas ele esquece de ouvir o outro. Saber se o outro quer. E se o outro também não tem uma outra parte desse bolo. Né? Tá certo. Nós temos uma outra pergunta aqui, Cacá, é da Viviane Souza, estudante de pedagogia da UEL. Na verdade, são duas perguntas. Ela quer saber como vai ser a palestra, aliás, a vivência que você vai dar em setembro aqui em Londrina. Como se trabalha nessa vivência. E também como é a relação do Cacá com os guias, o grande espírito e os sonhos. Bom, no primeiro momento, a gente vai conhecer mais profundamente sobre a cultura indígena. Então, no primeiro momento da vivência, vai ser esclarecido, vai ser clareado como que funcionam essa diversidade cultural no Brasil. Né? Conhecer melhor.
Depois, num outro momento, conhecer o pensamento, a cosmovisão do índio, do ser humano com relação à natureza, com relação à terra, com relação aos reinos, vegetal, animal, mineral, né? Vai ser oferecido os conceitos, os fundamentos, os pensamentos. E depois, por isso que é chamado vivência, nós vamos estabelecer práticas de convivência entre o grupo, práticas de convivência do grupo com o lugar que aconteceu, a natureza local, para nós sentirmos, não só ficarmos com os conceitos que vão ser apresentados, ficarmos de uma maneira teórica, mas para nós sentirmos através das práticas como que nós estabelecemos a conexão com a natureza, né? Que o propósito da vivência também é um propósito de perceber em essência como que as culturas ancestrais obtêm a sua saúde pessoal, a sua saúde coletiva. Por isso que é a arte de viver em tribo. Então nós vamos realizar práticas para sentir como que se estabelece uma saúde pessoal e uma saúde coletiva, em uma interação coletiva, e como que através dessas práticas alguns valores como solidariedade, cooperatividade, viver em tribo, quer dizer, viver em família, podem ser trabalhadas. Então o sistema da vivência ele vai abordar esses aspectos. Então hoje a palestra seria como um começo. E a palestra é um começo. A palestra é a arte de viver em tribo. A palestra é para oferecer justamente oferecer os fundamentos da cultura como um todo e em particular de como isso pode ser aprofundado através de uma vivência. E a segunda pergunta dela é como o Kaká vive a relação com os guias, o grande espírito e os sonhos. Porque, como eu falei para você no começo, né, a Terra é viva, é uma grande consciência. E entre a Terra e o ser humano existe uma hierarquia de vidas, né, uma hierarquia de seres. E o ser humano, as culturas indígenas, estabeleceram no decorrer das suas inúmeras existências, assim, de milênios, formas de comunicação, práticas, técnicas que facilitam, que propõem a comunicação com essas outras consciências. Uma das formas, uma das práticas tem uma relação com o sonho, e outra das práticas tem relação com sistemas sistemas conhecidos como provas que você passa dentro da natureza. E a partir desses sistemas você estabelece níveis de comunicação diferentes do nível de comunicação de ser humano para ser humano. Eu passei por esses sistemas, por diversas etapas desses sistemas, e eu tenho um tipo de comunicação com os espíritos da natureza, né, e com o grande espírito, graças a essa interação, né? E há duas formas básicas de você estabelecer conexão com guias e com o grande espírito. O silêncio dentro de um lugar puro, onde o ar seja puro, a terra seja pura, a água seja pura, né? Isso facilita a comunicação. E a outra forma é o sonho, porque no sonho o teu espírito se desprende e fica livre das limitações do seu mundo cotidiano, da sua mente cotidiana. E uma vez livre, ele amplia a sua percepção e sua possibilidade de comunicação com o grande espírito, com Deus, e com guias. Né? Eu pratico isso, eu realizo isso. Na verdade, todos nós fazemos isso, né? Só que poucos trazem a memória.
E nas minhas vivências, muitas vezes, na verdade, eu ensino também como você readquirir essa memória para você também praticar isso. Certo, uma última pergunta, Cacá, é com relação a esse trabalho que você faz como terapeuta, né? E difusor da medicina indígena. Eu gostaria que você falasse um pouco. Você é como se diz, um curandeiro, cura as pessoas, promove cura nessas vivências? Como é que funciona? Não, eu promovo a consciência de como nós funcionamos. É assim. A partir das culturas ancestrais, eu promovo nos encontros a consciência de como o ser humano funciona e de como a natureza funciona junto com o ser humano. Quando as pessoas descobrem isso, se elas têm alguma desarmonia, logo são reharmonizadas. Quando elas descobrem como você é, né? E quando você descobre o quanto que a natureza faz parte de você e o quanto você pode utilizar ela para manter a sua saúde, e se você se dispõe a fazer essa aventura, então uma cura acontece. Esse é o meu método. Então, na verdade, eu não faço nada, eu dou uma consciência assim de como que nós funcionamos. Que busca um equilíbrio da pessoa. E depois dessa consciência, eu proponho práticas. Entendeu? Aí, isso é um aspecto da medicina, e é uma medicina, né? E é um aspecto, e para isso, aí essas práticas interagem com o corpo, o trabalho corporal, com o som, através de cantos, né? E com a interação com o grupo dentro de um ambiente natural, né? Então esse é o meu sistema de cura, né? E é uma outra parte da medicina, ela se adequa mais como para dois tipos de casos, ou como uma prevenção, que aí é o uso das ervas, das plantas, dos chás, né? Ou como cura de males já instalado no organismo, que também é o uso de plantas, de chá, da argila, da água, quando alguns males já estão instalados no organismo físico, né? E aí eu também proponho ensinamentos, né? E aí já é uma outra parte da medicina. Então são essas as formas de atuar. Eu não gosto de falar de curandeirismo, não no sentido de que eu não seja, mas no sentido do que essa palavra reflete na mente das pessoas. A mente da humanidade é muito poluída, né? Dentro das aldeias se fala assim com muita reverência dos feiticeiros, mas fora das aldeias, se falar a palavra feiticeiro, então vai provocar determinadas qualificações e imagens que não correspondem àquilo que a gente quer passar, né? Então, mas na verdade o verdadeiro curandeirismo é aquele que trabalha com as forças da natureza, que trabalha com as folhas, que trabalha com as energias da natureza, no sentido de harmonizar o ser humano. Agora, esse verdadeiro curandeirismo é uma coisa que na mente das pessoas está obscurecido, e também, na verdade, existe também o lado negativo, né? Existem também pessoas que fazem uso indevido de sistemas de trabalho, né, com a natureza. Infelizmente existe, né? Você acredita? Então eu prefiro colocar como terapeuta porque meu trabalho é terapêutico, né? Meu trabalho é terapêutico porque ele envolve práticas corporais, práticas de respiração, práticas com som, cantos, né? E eventualmente, quando, dependendo da situação, aí sugestões de tratamentos com a terra, através da argila, sugestões de tratamento com água, através de dietas, dependendo do caso que for, sugestões de tratamento com folhas, com as plantas,
né? Então é um sistema simples, né? Ele é baseado no respeito profundo ao ser humano e no respeito profundo à natureza, porque os dois são uma coisa só, né? A nossa alma e a natureza é uma coisa só. E eu não faço isso pelo ser humano, eu faço isso pela terra. Porque na tradição indígena, a gente tem a seguinte visão. O ser humano é um microcosmo da terra, que é um macrocosmo. Como a terra está doente, e ela está doente por quê? Porque o ser humano está doente. Então, se você ajuda a curar o ser humano, você ajuda a curar a terra e vice-versa. Né? Eu estou sendo sério, eu não faço isso por ninguém. Né? Eu faço isso pela terra. Tá certo, nós estamos chegando ao final do nosso programa, Cacá, e aqui no Entrevista 107, sempre no final a gente abre um espaço para as considerações finais, uma mensagem que você queira passar para os nossos ouvintes, né? E eu gostaria de te pedir, se possível, que você aí fizesse as considerações e, por fim, você dissesse uma oração na tua língua, na língua tupi, se for possível, terminar com uma oração na língua indígena. Bom, as considerações finais que eu faria a cada pessoa que ouve começar a olhar as culturas pelo lado de dentro, né? E não somente pelo lado de fora. E prestar atenção e fazer um apelo a gente fazer uma empreitada pela despoluição em todos os níveis, a começar das nossas próprias mentes, das nossas próprias cabeças, assim, despoluir das visões distorcidas que nós criamos de pessoas, de cultura, de sociedades, despoluir de visões distorcidas que criamos a respeito de Deus, despoluir de visões distorcidas que criamos a respeito de nós mesmos, né? Isso é um apelo que eu faço. E para completar esse apelo, eu cantaria uma canção que eu aprendi com as crianças Guarani. Eu aprendi com as crianças da aldeia do Espírito Santo, da aldeia de próximo à Vitória, de um grande amigo chamado Tupanquaraã, que não é mais o cacique daquela aldeia, mas já foi. E é uma canção muito interessante. Ela é assim: Oremarota Parawa Uruawan Taquaraporã Hey JJ, Hey JJ, Hey JJ, Oremarota Parawa Uruawan Taquaraporã Hey JJ, Hey JJ, Hey JJ. Eu gosto dessa canção porque ela tem uma visão, um significado muito simples, mas também muito simbólico. Porque a Tupanquaraã, daquela tradição, considera a água como a divindade da sabedoria. E essa canção está dizendo assim, mas aproximadamente está dizendo assim: olha, nós estamos numa caminhada, e essa caminhada é longa. Mas para chegar no nosso objetivo, que é o final dessa caminhada, que bom é a gente parar de vez em quando, pegar do bambu sagrado, né, do Taquaraporã, pegar do bambu sagrado a água da sabedoria e retomar a nossa caminhada. E foi o que nós fizemos aqui, né? Que bom é a gente parar de vez em quando e conversar um pouco, trocar sabedorias para retomar a nossa caminhada. Agudireté. A Universidade FM reapresentou Entrevista 107 Especial.
O programa foi ao ar na última quarta-feira, dia 20 de agosto, e trouxe como convidado o índio Cacau Erage Cupé, terapeuta e escritor e que tem se destacado como conferencista no Brasil e no exterior, difundindo a medicina e a cultura indígena. A apresentação foi de Cristina Cortes.